Bem, gente, nós estamos aqui para mais uma aula, certo? Eu sou o professor Esdras Franco, a gente vai continuar agora a mudança de estado físico, né? Calor latente, a gente vai falar rapidamente sobre isso, só para terminarmos essa parte inicial de calorimetria. Então vamos ao slide, à apresentação, tá? Para a gente poder fazer isso aqui. Então, gente, você vê atrás de mim aí o gelo derretendo. Algo muito interessante quando muda de estado físico. A temperatura não muda. Enquanto está mudando de estado físico, a temperatura não muda. Então presta atenção no que eu estou dizendo. Quando há mudança de estado físico, não há mudança de temperatura. Esse é chamado calor latente. O calor sensível, que foi o que nós estudamos antes, é ao contrário. Há mudança de temperatura e não há mudança de estado físico. Então, vamos ao slide. Beleza, vamos continuar aqui. Mudanças de estado. Só para nós revisarmos isso daqui, nós já vimos, e vocês já viram isso, não comigo, né? Mas o que é fusão? Passagem do sólido para o líquido. Vaporização do líquido para o gasoso. Liquefação do gasoso para o líquido. Ou também pode ser chamado de condensação. Sublimação pode ser chamado do sólido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Para o sólido, perdão. Sublimação, sólido para o gasoso e gasoso para o sólido. Solidificação, do líquido para o sólido. Certo? Então isso aqui a gente já conhece aí de anos e anos de estudo de vocês. Vamos pegar aqui o que é o calor latente. O objeto pode ceder ou receber calor para mudar de estado físico. Como assim ceder ou receber para mudar de estado físico? Quando ele recebe, tá? Ele está aumentando a temperatura. Durante a passagem de estado físico, ele não muda a temperatura dele. Mas vamos pegar um pouquinho antes. Antes dele mudar de estado físico, ele vai aumentando a temperatura dele, até chegar numa temperatura que faz com que ele mude de estado físico. Por exemplo, a água. Antes de 100 graus Celsius, ela vai mudando de temperatura, recebe energia e muda de temperatura. Quando ela chega a 100 graus Celsius, ela para de aumentar a temperatura, mas ela continua recebendo calor para poder mudar de estado físico. Só que a água também pode perder. Quando? Vamos imaginar agora o gelo, tá? A água líquida, perdão, de novo, a água líquida. Quando ela vai para gelo, água sólida. O que ela vai fazer? Ela está ali, ó. Deixa eu colocar aqui, pronto. O que acontece? Nessa hora, a água, ela está líquida, ela vai perdendo energia até que ela vai se solidificar. Quando ela começa a se solidificar aqui a 0 graus Celsius, ela para de mudar de temperatura, que é o calor latente, e ela continua perdendo calor, perdendo energia, a ponto de mudar de estado físico. Beleza? Então vamos para cá. Tá? Então, como é que eu vou calcular isso? Eu vou usar o M vezes L. Esse L, tá, é chamado de calor latente, que ele pode ser positivo ou negativo. Ou ele ganha, ou o corpo ganha, ou ele perde. Então, basta multiplicar M vezes L. Cadê a variação de temperatura? Exatamente, não tem variação de temperatura. Ok? Ok, isso aqui é um macete antigo, né? Para decorar a fórmula. Não gosto muito de macete, mas esse aqui é Kimala. Cá para nós, né? Kimala. Kimala, lembrei de vocês. Lógico, não vai repetir isso em outro lugar. Então, que mala. Poxa, que mala tá aqui, ó. Que mala esse professor. Só de lembrar. Que mala esse professor. M vezes L. M a massa, L calor latente. Beleza? E lógico, eu posso brincar com isso aqui, passar dividindo, passar aí e dizer que L aqui é sobre M, tá? Que seria caloria por gramas, a unidade, tá? Ou joule por quilograma no Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Vamos pegar aqui como é que acontece isso daí, essa mudança de estado físico. De sólido, água líquida, água sólida, água, gelo, como nós chamamos. Ele vai ganhando temperatura. Observa bem aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Olha aqui, ó. Vou pegar a canetinha aqui. Observa bem aqui uma coisa, ó. Cadê minha caneta? Tá aqui, ó. Tá ganhando energia. Aqui seria energia em calorias, ó. Nesse eixo aqui é energia em calorias. Ele tá ganhando energia, ó. Ele tá aqui e tem uma temperatura. Conforme vai andando aqui, ele vai aumentando a energia. E vai aumentando quem? Temperatura. Aumenta a energia, aumenta a temperatura. Perceberam aqui? Beleza? Olha aqui embaixo. Nessa parte bem aqui, o que está acontecendo? Ele tem aqui sólido mais líquido, porque na hora de mudar de estado físico, a temperatura não vai mudar. Então ele começa a gelo, vamos aqui, ele começa com gelo, água sólida, e com o tempo ele vai ter também a água, como a gente chama, né? Água, a gente chama água, é água líquida, certo? Vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. A quantos graus?
0 graus Celsius não vai alterar, ok? Não altera. Aqui, olha esse desenho aqui, essa foto bonitinha. Gelo e água ao mesmo tempo, os dois estão a 0 graus Celsius. Lógico, se não houver transferência para o meio, porque essa água bem aqui já pode estar sendo aquecida, essa parte bem aqui já pode ser aquecida pelo ambiente, então, mas, tá? Aí quando ele ficar líquido, totalmente líquido, aí ele vai começar de novo a aumentar a temperatura. Observa aqui, ó. Quando ele começa a receber energia ainda, ele vai aumentando a temperatura, ó. Aqui é uma coisa, aí vem para cá, ó. Aqui é outra. Olha só, vai aumentando a temperatura. Percebe aqui, ó. Tá bom? Ó, aumenta a temperatura. Beleza? Mas quando chegar, ele está líquido. Quando chegar aqui no líquido mais vapor, aí ele não vai mudar a temperatura. E essa que a gente sabe que é 100 graus Celsius, a pressão normal, tá certo? Pressão ambiente, a nível do mar. Ele começa a ter as duas coisas ao mesmo tempo. Até que passe totalmente do estado líquido para o estado gasoso. Aí, ele começa de novo a aumentar a temperatura até a ponto que depois a gente vai estudar que ele deixa de ser vapor e passa a ser gás. Tem outra configuração para a gente aí, mas por enquanto não. Tá certo? Vai para o céuzinho, olha aqui, o vapor d'água. Beleza. Aqui a temperatura varia. É calor sensível. Aqui a temperatura é constante. É calor latente. Aqui a temperatura varia. É calor sensível. Aqui a temperatura é constante. É calor latente. Temperatura varia, calor sensível. Beleza? Vamos lá. Qual a energia necessária para transformar 10 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor d'água a 110 graus Celsius? Cara, que legal. Olha só que bacana isso daqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer as continhas aqui para vocês, mas antes de eu colocar, eu tenho que relembrar vocês de uma coisa. Como é que eu calculo o calor sensível? Massa, calor específico, variação de temperatura. Eu posso usar ΔT ou ΔT, sabendo que isso é a variação de temperatura, ok? Massa, M é massa, C, calor específico, beleza? Então vamos lá. Nesse pedaço bem aqui é só gelo, então é só calor sensível, lembra? Aí vou pegar esse pedaço bem aqui, ó. Esse pedaço bem aqui, ó. Tá mais claro aqui. Vamos lá. MC ΔT. Quando a temperatura inicial que eu falei, menos 20, ele chega a 0 graus. Então, a variação de temperatura vai dar 20. Por quê? Vou fazer bem aqui do ladinho, vamos ver se dá pra gente fazer bem aqui. Essa primeira variação de temperatura, a final, é 0. A inicial é final menos inicial. Só que a inicial é menos 20. Então, menos com menos dá mais. Então, a variação de temperatura é 20 graus Celsius, positivo, por causa disso daqui. Então, fica 10, que é a massa, inicialmente, eu coloquei bem aqui. Calor específico é 0,5 do gelo. E 20, a variação de temperatura dá 100 calorias. Nesse momento, bem aqui, não há mudança de temperatura, só há mudança de estado físico. Então, eu vou usar M vezes L. Está aqui, ó, M vezes L. Quanto é a massa? 10. O calor específico, o calor latente aqui é de 80. Então, 10 vezes 80, 800 calorias. E aqui, quando está só água, massa, calor específico, variação de temperatura. Aqui é 0 graus Celsius, não esquece. Aqui é 0 graus Celsius. E aqui vai ser quanto? 100 graus Celsius. Por que eu sei que é 0? Olha para cá, tá 0 bem aqui, ó. Certo? Então, é 0 aqui, ó. 0 graus Celsius. Aqui, ó. Temperatura aqui no eixo Y, tá? Então, não é esse ponto que é 0, por favor. Esse ponto não é 0. Esse ponto tem um valor que é qual? Que é 8.000 calorias, tá certo? Quem é 0 aqui é o par ordenado. E o par ordenado aqui é 800 calorias e 0. Quem é 800 calorias? Essa energia bem aqui. Bem aqui tem 800 calorias, tá? O 0 é porque está bem aqui, tá? Então, qual a temperatura aqui? 0. Qual a temperatura aqui? Eu olho para cá, ó. Não esquece, eu coloquei aí, mas eu tenho que olhar aqui no eixo da temperatura. Então, 0. Quanto é a variação? 100 menos 0, que dá 100. Por isso aqui 100. 10 vezes 1 vezes 100, que dá 1.000 calorias. Nesse outro vai ser o quê? M vezes L. 10 é a massa, 540 é o calor latente, tá? Aqui. Ok? De vaporização, no caso. Multiplicando 5.400 calorias. E aqui só há variação de temperatura e não há variação de estado físico. MC ΔT. A massa é 10. O calor específico é 0,48 quando é vapor. E a variação de temperatura eu vou usar 10. Por que eu vou usar 10?
Porque aqui é 110 graus Celsius. Então, a variação de temperatura vai ser final menos inicial. Mas por que o inicial não é 20? Não, é só nesse pedaço bem aqui. Ó, aqui é 100, ó, a mesma temperatura. E aqui é quanto? 110, ó. Se tivesse gráfico, seria 110, ok? Então, aqui eu calculei as 5 quantidades de energia que foi necessário para chegar a água de gelo a vapor. Eu não posso fazer direto isso, eu não posso pegar e dizer MC ΔT 110 menos 20, tá? Vai dar errado. O que eu vou fazer só para você ver aqui, olha. Se eu somar tudo isso daqui, vai dar 5.000, 6.400, mas tá, vai dar alto. Vamos fazer aqui sem fazer tudo isso. Só usando aqui assim, se eu fizesse sem me preocupar com a variação de temperatura, com a mudança de estado físico, a massa é 10, o calor específico da água é 1, e a variação de temperatura é 100 menos 20. 110 menos 20 dá 130. Se eu fizer isso daqui, olha só, vai dar 1.300 calorias. Só aqui ele já gastou 5.400. Entendeu? Então não dá para a gente fazer assim. Sacaram? Tem que fazer um de cada vez. Beleza? Ok? Somando tudo, 7.348. Observa que se eu fizesse só com uma fórmula, ia dar muito errado. Ok? Então, bora ver aqui. O gráfico abaixo mostra como varia a temperatura de 200 gramas de uma substância submetida a aquecimento com uma fonte térmica de potência constante, 100 calorias por segundo. Determine os pontos de fusão e ebulição dessa substância. Então, vamos nessa? Então, vamos dizer qual é o ponto de fusão e qual é o ponto de ebulição dessa substância. Vamos para o quadro. Tá? Vamos para o quadro. Ok. Aqui no quadro a gente vai ler de novo para ver o que a gente pode marcar aqui. Primeira coisa, como eu sempre falo a vocês, a gente tem que ter o cuidado de tirar o que ele me deu, ler e, se for o caso, refazer o texto para que a gente possa entender o que está sendo feito. O gráfico abaixo mostra como varia a temperatura de 200 gramas de uma substância submetida a um aquecimento de uma fonte térmica de potência constante de 100 calorias por segundo. Primeiro, o que foi que ele me deu? Ele me deu isso aqui. O que é isso? É a massa. Então, bora colocar bem aqui devagarzinho. Massa é de quanto? 200 gramas. A potência é de 100 calorias por segundo. O que ele está dizendo? Que a cada 1 segundo eu ganho 100 calorias. Beleza? Vamos continuar aqui. Determine o ponto de fusão e ebulição dessa substância. Aí nesse caso aqui, olha só, basta eu olhar aqui, tá? Basta eu olhar aqui. Como? Qual é o ponto de fusão? Fusão é quando passa do sólido para o líquido, que é bem aqui. Menos 5 graus Celsius. Tá certo? É bem aqui, ó, menos 5 graus Celsius. Por quê? Ele está passando do sólido para o líquido. Então é menos 5 graus Celsius. Isso aqui é direto, é só olhar e colocar aqui. Ah, tá. Então qual a temperatura de fusão aqui? É menos 5 graus Celsius, essa substância. Qual de ebulição? Ele vem aqui, 105. Temperatura de ebulição vai dar quanto? 105 graus Celsius. Beleza? Aí eu tenho isso aqui. Mais nada. Os calores específicos da substância nos estados sólido, líquido e gasoso. Os calores latentes de fusão e evaporação dessa substância. Eu vou fazer por parte isso daí. A letra A está feita, basta olhar. Aí eu vou fazer bem aqui agora, ele que é o calor específico. Eu vou fazer só dessa parte aqui, que eu vou chamar de A. Você faz dessa aqui, que eu vou chamar de B. E dessa aqui, que eu vou chamar de C. Tá bom? Vou fazer para a parte A. Na parte A aqui, que é essa aqui, olha, tá? Deixa eu apagar aqui para colocar bonitinho. Essa aqui é a parte A. O que eu vou fazer? A massa não vai mudar. A massa é de quanto? 200 gramas. A potência também não vai mudar, é a mesma durante tudo que está acontecendo aqui. Aí ele quer saber o seguinte. Ele não tem energia, porque aqui embaixo o eixo não é energia, é tempo. Tá? Ele está medindo o tempo, só a temperatura que eu sei. Tá? Por que eu sei então que está mudando de estado físico? Porque a temperatura não mudou. Como a temperatura não mudou, eu sei que há mudança de estado físico. Certo? Beleza, então vamos lá. Quanto tempo ele levou aqui?
10 segundos. Então, o tempo que ele levou aqui no calor sensível foi de 10 segundos. Se ele leva 100 calorias a cada 1 segundo, então em 10 segundos ele vai ter a energia total que ele gastou. Para quem quer fazer a conta, é perda total. Dá para fazer direto. Quanto é a potência? 100. Quanto tempo ficou? 10 segundos. Então, quanto é a energia que ele utilizou para aumentar a temperatura aí? 1000 calorias. Pronto, eu achei a energia, 1000 calorias. Essa energia, no caso aqui para a gente, é a mesma quantidade de calor, que é quem? 1000 calorias. Ok, eu sei disso, então eu venho para cá e faço mc delta θ. Quanto é o quê? Vale 1000. Quanto é a massa? Vale 200. Quanto é o calor específico? Não sei. Variação de temperatura. Vou colocar bem aqui. A variação de temperatura é final menos inicial. Final é menos 5. Menos a inicial, que é 15. Menos 15. Então, vai ficar menos com menos dá mais. 15 menos 5 vai dar 10. Então, a variação de temperatura é de 10 graus Celsius positivo. Então, aqui vai dar 10. Então, aqui vai dar 2000, tá? É uma igualdade, eu posso inverter as duas. 2000 vezes C é igual a 1000. Está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 1000 dividido por 2000. Então, o calor específico é 0, calorias por grau Celsius. Fiz desse aí. O que você vai fazer? Você vai fazer do trecho B e do trecho C, quando ele está líquido e quando ele está vapor. Tá certo? Então, como atividade para você me entregar. E eu vou fazer agora esse trecho bem aqui, que eu vou chamar de latente 1. Tá? Você faz o latente 2. No latente 1, eu vou ter Q é igual a M vezes L. Tá certo? Ele quer o calor latente, ele quer esse L aqui. Quanto é esse Q? Quanto tempo fica aqui? De 10 a 40. Quanto tempo? O tempo aqui, se é de 10 a 40 segundos, fica 30 segundos. A mesma coisa. A energia que ele utilizou é a potência vezes 30. Então, ele utilizou aqui quanto de energia? 3.000 calorias. Esse é o mesmo que quantidade de calor, 3.000 calorias. Então, Q é igual a M vezes L. 3.000 é igual a 200 vezes L. Por que 200 é a massa? Está dividindo, passa multiplicando, então L é igual... Deixa eu melhorar isso aqui. L é igual... Deixa eu ajeitar aqui para escrever, por favor. Pronto. L é igual a 3.000 dividido por 200. Corta 0, 0. 30 por 2, 15. Então, L é 15 calorias por grama. Ok? Beleza. Então, vamos voltar para o slide. Ok, gente. Eu fiz essa parte aqui e fiz essa aqui. Vocês vão fazer as outras, tá certo? Fica como atividade para vocês. Então, com isso nós terminamos mais uma aula. Vocês, se chegaram até aqui, se não entenderam, voltem, revisem, vejam novamente. Se não, se quiser, tira dúvida na live, tá? E por hoje, façam a sua liçãozinha de casa, tá? Para ficar melhor. Beleza? Então, por hoje, a gente fica aqui com a nossa velha e boa liçãozinha de casa. Ok? Até logo, gente.